É óbvio que a palavra do Senhor, ela tem que ser pregada, precisa ser pregada, independente de tempo, independente de situação. Mas eu creio que muitos aqui dentro hoje sentiram o mover do Espírito Santo de Deus, porque Deus é bom e derrama sobre a vida daqueles que pedem. Porque assim diz o Senhor, que derramaria o Espírito Santo sobre a vida daqueles que o pedissem. Que Ele iria para o Pai, mas deixaria com todos nós o Espírito Santo. E nós levitas somos privilegiados, nós obreiros, e a igreja mais ainda, porque o Senhor ama a igreja dele. E eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos a palavra do Senhor, compartilhar daquilo que busquei para trazer para as nossas vidas hoje, que se encontra no livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 1. Podem ficar assentados. Aqueles que tiverem da palavra, e olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão e compartilhe com ele a palavra do Senhor. Daniel, livro de Daniel, capítulo de número 1. Amém? Glória a Deus. Eu só queria, Diácono Flávio, um pouquinho de água, por favor, porque estou meio gripado. Os irmãos percebem que eu falo estou falando pelo nariz, né? Pelas narinas. As minhas vias estão um pouco congestionadas, então peço perdão para os irmãos. A palavra do Senhor, ela diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendimento, no conhecimento, em que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel
assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria a ele os vossos rostos mais tristes do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimentai, peço-te, os teus servos de 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, a eles davam legumes. Ora, esses 4 jovens deu Deus o conhecimento e a inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas diante do Senhor, a palavra aqui, Senhor, lida, que o Senhor possa usar a minha vida em nome de Jesus, para a glória do seu nome, que o Senhor possa dar entendimento, ó Deus, à tua igreja, ao teu povo, e que possamos sair daqui alimentados, mais convictos da fé, mais fortalecidos para a honra e glória do teu nome. Não deixa que o inimigo venha, Senhor, minar. Não deixa que o inimigo venha, Senhor, blindar os corações nessa hora, nessa noite, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Amém. Louvado seja o Senhor. Vivemos em uma geração pagã, vivemos em uma geração aonde o amor e o temor e a fidelidade a Deus têm se esfriado. E lendo essa passagem, buscando, eu já havia lido antes e meditado nela antes. O que me deixou muito mais fortalecido e entendido do que se trata um comportamento cultural. Aqui diz que logo assim que esses jovens, que representa também um homem, representa uma mulher, representa uma nação, porque eles eram filhos de Israel, representa um convívio social. Aqui diz que o rei, assim que eles chegaram ao reino de Babilônia, as suas identidades foram trocadas, ou melhor, tentaram trocar a princípio os nomes, os alimentos e o comportamento.
E o que eu percebo é que a nossa geração não tem sido diferente. Conosco não tem sido diferente. Vivemos de forma com que o sistema a qual vivemos tem feito aleatoriamente a mesma coisa e tem conseguido êxito, tem conseguido sucesso na vida de muitos irmãos, porque são jovens aqui que representam, como eu disse, representam uma nação, que representa família e que os representa pessoalmente também. E o que me deixou muito mais feliz, o que me deixou muito mais fortalecido na minha fé, foi a postura dos três diante de uma oportunidade de riqueza, diante de uma oportunidade de uma vida aparentemente melhor, porque eles estavam dentro do sistema, eles estavam convivendo com o rei, eles estavam convivendo com o palácio, eles estavam convivendo com os atributos, eles estavam convivendo com a cultura local, com a cultura daquele lugar. E logo assim que eles chegaram à Babilônia, logo assim que eles chegaram diante do rei, essa identidade de cada um deles tentou o rei trocar, colocando o nome que representa cada um deles a deuses. Eu irei ler para vocês aqui. Mas o que muito tem acontecido hoje com a nossa vida é a mesma forma. É na nossa casa, é no nosso convívio social, que tem sido muito mais importante do que a minha sociedade celestial, porque uma vez que aceitamos Cristo Jesus, uma vez que reconhecemos o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador das nossas vidas, somos aceitos pela graça, reconhecido por Deus como filho, povo escolhido, nação santa. Isso foi enxertado em nós. E hoje qual é a nossa identidade diante da sociedade, diante de Deus? Qual é o nosso entendimento verdadeiro, espiritual, diante dos homens e diante de Deus? Homens têm corrompido homens. Casas têm se corrompido diante de um sistema, diante daquilo que a gente vê na televisão. E achamos que é a coisa mais comum de toda a existência. E achamos que isso diante de Deus não vai ser cobrado. Nos comportamos como se um dia não estaríamos diante do Senhor. E que todo esse comportamento de vida hoje aqui na terra não será cobrado. Queridos, a palavra, ela diz que eles atentaram em seu coração a não se contaminar com o manjar, com o alimento. E por mais que os nomes foram trocados, por mais que o reino babilônico, por mais que o rei determinou isso a eles, eles não se curvaram diante do rei, porque eles sabiam o sistema que eles viviam. Eles sabiam de onde eles foram tirados, mas independente deles terem sido removidos geograficamente, o reino celestial estava no coração de cada um. Independentemente de sermos removidos daqui para fora, geograficamente falando, esse espaço, esse ambiente, sabe, aonde adoramos ao Senhor, meu irmão, lá fora você será o mesmo também. Eu serei o mesmo também. As coisas estão acontecendo e a gente seguindo isso, a gente abraçando isso, a gente se envolvendo a cada vez mais com isso.
de uma forma até que não nos atentamos para o que virá. A volta de Cristo, não se prega mais isso. As mídias não falam nisso. Aconteceu um desastre tropical, a força da natureza, mas a palavra do Senhor diz que nos últimos dias aconteceria sinais nos céus e na terra. E aonde estamos com a nossa verdadeira identidade, para não nos atentarmos com isso e não nos deixarmos ser levados por isso. Se falar do sistema, mas sistema é o sistema que vivemos e que tem nos corrompido, tem tentado forjar nossa identidade, tem tentado forjar o nosso caráter, sim. Isso está acontecendo todos os dias, diante dos nossos olhos. Mas louvado seja Deus, que como esses jovens, representando nações, famílias, cultura, representando a Deus acima de tudo, não se corromperam. E eu creio que nessa geração também existem Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes originais da parte de Deus para com eles. Porque já ouvi muitas pregações aonde os nomes Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar foi tituladas a eles como se fosse o nome original, como se fosse a identidade original de cada um deles. E não é isso. Eu nos pergunto nessa noite: será que a nossa identidade original vai ser revelada diante de Deus naquele grande dia? Independente para quem crê ou não, mas você vai crer, meu irmão. Será que a nossa identidade só vai ser revelada diante de Deus? É necessário que seja revelada diante dos homens também, para que a glória do Senhor seja glorificada, assim como foi mais à frente, diante da fornalha. Pense você que se eles fossem infiéis a Deus, se Deus iria livrá-los? Não iria. Diante de um sistema poderoso que era o sistema babilônico. Babilônia está operando aí fora e a gente está achando que não. Quero ver derrubar a Rede Globo, meu irmão. Ninguém derruba a Rede Globo, não. Só vai ser derrubada quando Jesus voltar. Hoje pela manhã foi dito sobre a rede social. Quero ver quem derruba a rede social, meu irmão. Você sai da igreja, mas não abandona o Facebook. Nós saímos, mas não abandonamos o Facebook. E a gente está pensando que esse não é um sistema babilônico. Não é um sistema babilônico, é um sistema poderoso que tem corrompido o caráter, tem corrompido a nossa fé, tem abalado a nossa força. Mas não podemos nos prostrar diante desse sistema, não. Não podemos aceitar com que tentem trocar a nossa identidade real, a identidade daqueles que um dia aceitaram a Cristo Jesus e outrora estavam fervorosos aqui dentro, louvando e glorificando o nome do Senhor e recebendo do manjar, não do alimento celestial. Porque foi com essa aparência que eles chegaram diante do rei. Porque eles foram contritados. Bom, é necessário que vocês se alimentem do nosso alimento, porque a aparência de vocês diante dos nossos jovens vão ser diferente. O rei vai cobrar de mim. Não, meu irmão. Te peço que não nos contaminemos, mas que nos dê um prazo para nos alimentar do nosso alimento, e você vai ver. A gente faz comparação entre os jovens. Vamos nos alimentar de legumes e água.
Meu irmão, o meu legume e a minha água é o alimento que muitos não querem se alimentar deles, mas é o alimento que vai me trazer boa afeição, boa aparência, que vai me trazer força diante de coisas que para mim aparentemente parece ser normal, diante de coisa que para vocês aparentemente parece ser normal, mas aí a gente vai comparar o alimento lá de fora com o alimento daqui de dentro. A gente vai comparar, mas às vezes a gente pensa com a barriga e vai correndo nos alimentar, não é assim? Meu sogro um dia falou para mim: rapaz, vai fazer compra com a barriga cheia, você vai ver, faz compra bem, antes de sair de casa, se alimenta. Um dia eu fiz essa prova, eu e Dayana, não lembro o que a gente comeu, mas a gente se alimentou antes de ir pro supermercado fazer compra. Eu fiquei enjoado de olhar arroz e feijão, de olhar, eu fiquei enjoado, eu tava com ânsia, me deu ânsia, eu tô falando a verdade, me deu ânsia. Eu estava alimentado, eu não conseguia pensar. Eu ficava com o celular só calculando e ela ia colocando no carrinho. Cheguei em casa, que chegou. No outro dia, deu fome de comer alguma coisa. Pô, no biscoito não comprou não? Não, você não pegou. Nem pensei no biscoito. Mas quando a gente está com fome, a gente quer sair com o carrinho cheio. É onde muito cai, meu irmão. É aí onde muitos levam uma rasteira. Porque o legume e a água ninguém quer. Que é o manjar do rei, é comida bem servida, com fartura, aquilo que diante dos meus olhos parece ser riqueza, parece ser vida, mas no final vai me levar para o abismo. É o que está dizendo aqui. Mas eles não se corromperam, ele não. Opa! Peraí, seu eunuco. Peraí. Nos dê um prazo. Nos dê um prazo de 10 dias, se eu não me engano. E o Senhor verá a comparação entre nós e entre os jovens da casa do rei. É porque eu não estou achando aqui, mas se alguém achar, confere, por favor. Se foram 10 dias. 10 dias. Meu irmão, às vezes nós não conseguimos aguentar nem um dia, nem alguns minutos, nem algumas horas. A sua vida hoje, o seu comportamento hoje, a sua fidelidade hoje, o seu alimento hoje vai representar o que você será amanhã. Se você se encher de hambúrgueres, você vai ser uma pessoa sedentária, cheio de efeitos causados pelo hambúrguer. Você vai ser uma pessoa com índice de infarto. Você vai ser uma pessoa com índice de diabetes. Ou melhor, vamos trazer para o nosso alimento. Se você consumir carboidrato em excesso, você também será, nós também seremos vítimas do diabetes. Se comermos carne com muitas gorduras, o colesterol vai lá em cima. E é da mesma maneira, da mesma forma. Não permita que o diabo venha colocar coisa na sua mente, no seu coração, e achar que é a palavra de Deus, e achar com que você esteja aqui nessa noite, no domingo, na quinta-feira, enfim, meu irmão, um dia iremos sentir o desejo mais fervoroso do que esse, e não teremos a chance, a oportunidade. Sejamos nessa geração desacreditada até por muitos, que
nos apresentemos como esses 4 homens de Deus. No livro de Salmos, não me recordo qual o número, nem o versículo, que diz que Deus se atentou do céu para a terra, procurasse a quem o temesse, a quem o servisse, a quem o buscasse a sua face, verdadeiramente a sua palavra, e não encontrou um sequer homem. E hoje, a igreja do Senhor será que estamos diante de Deus com essa postura, como a postura desses homens aqui? A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o sangue, nem é contra a carne, mas principados, potestades, contra as hostes malignas que vivem nos lugares celestiais. A glória de Deus foi revelada quando esses homens foram lançados na fornalha. Quando eles foram lançados na fornalha, esses 3 homens, e Deus foi revelado, eles não se prostraram, eles foram jogados na fornalha porque o rei Nabucodonosor queria que eles se curvassem diante deles, que se prostrassem diante da estátua. Mas eles não se renderam, eles não se prostraram, eles não obedeceram o mandato do rei, porque aquele mandato seria que aqueles que não se prostrassem diante da sua imagem seria lançada na fornalha de fogo. Mas eles permaneceram, eles ficaram fiéis, eles ficaram firmes, fortes e crentes, convictos. A nossa convicção está indo por terra, a nossa fé está indo por terra. Por causa de muitos, o nome do Senhor está sendo envergonhado. Porque só dando alimento, que quando estamos com fome, queremos nos alimentar, queremos nos fartar, nos fadigar disso. Mas eles honraram o nome do Senhor. Eles honraram o nome do Senhor. E o rei pagou para ver. O rei pagou para ver. E lançaram eles, Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo. E o exército, os soldados de Nabucodonosor ficaram embabacados, porque eles viam lá de fora um 4º homem com a aparência de um anjo, com a aparência de um filho de Deus, com a aparência de um filho de Deus. E viram lá que ninguém sofreu pelo fogo que ali tentava os consumir, nenhum dos 3. O sistema pagou para ver, Babilônia pagou para ver, o rei pagou para ver. E eles foram livres, eles foram guardados, salvos, porque confiaram a sua vida na mão do Senhor. Não se renderam, não se embriagaram diante do vinho, não encheram as suas barrigas diante do manjar bem visto do rei. Diante disso, eu começo a acreditar que
eu preciso de uma fornalha diante de mim para que o nome do Senhor seja glorificado. Se assim for, porque Babilônia já está operando e muita gente já estão se prostrando. Foi um reinado de desgraça para Israel, mais poderoso sobre a face da terra. E o povo foi avisado. O povo foi avisado que seria assim. O versículo 2, ele diz, do capítulo 1, ele diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos. O Senhor, Deus, o Senhor Deus entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. O Senhor meu irmão, muito de nós já estamos diante da fornalha e não temos a postura para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas diante da palavra do Senhor, diante do verdadeiro alimento, Deus espera de cada um de nós que diante disso nos rendamos diante a sua face, a sua presença. Já termino. Para eu poder finalizar, olha o que o Senhor espera do seu povo. Do povo santo, do povo escolhido. Aleluia. E diz o Senhor: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, vírgula, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Segundo Crônicas 7:14. Esse é o tempo que nós temos de verdadeiramente buscarmos a face do Deus de Israel, do Deus criador dos céus e da terra, do Deus da sua vida. Para que nos apresentemos diante dos filhos dos homens de boa aparência, para que eles vejam que existe um Deus que reina nos céus e na terra, que é soberano, e que por mais que você, por mais que nós não sintamos esse fogo do Espírito Santo de Deus que quer ser revelado a nós, eu creio que em um momento da sua vida você vai sentir, eu irei sentir, nós iremos sentir, porque é a vontade de Deus revelar o seu Espírito, se revelar, derramar o seu Espírito sobre a igreja dele, sobre o seu povo.
que não se prostram diante do homem, que não se prostram diante do sistema, que não se prostram diante de um reinado, a não ser do Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Estarei assim terminando, mas eu queria orar, eu queria declarar sobre a nossa vida, sabe, as bênçãos do Senhor. Eu queria declarar sobre a nossa vida a fé insistente, a fé que não vai deixar com que nós nos prostremos diante de ninguém a não ser do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Curve sua cabeça, Iremos orar. Senhor, te agradecemos, louvamos o teu nome pela palavra do Senhor, que é viva e verdadeira. Ela faz o que lhe apraz. Senhor, não volta vazia para o Senhor. Toma os corações nessa noite. Não permita que o diabo, Senhor, o inimigo, Senhor, ele venha se levantar com astúcia e tentar roubar a semente, Senhor, tentar minar os corações. Guarda o teu povo, a tua igreja pertence a ti. Toma as nossas vidas, seja conosco, nos dê força. Que o Senhor seja o nosso verdadeiro alimento, e que a nossa identidade não venha ser jogada por terra. Que a nossa verdadeira identidade, a identidade essa que pela graça e misericórdia o Senhor nos concedeu. E que nessa noite, Senhor, sairemos daqui convictos ainda mais, fortalecidos ainda mais, porque o Senhor estará conosco. O Senhor nos guardará, o Senhor nos ajudará, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado, que seja glorificado o seu nome, em nome de Jesus. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja reconhecido, para a honra e glória do seu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Eu fico feliz, eu agradeço a oportunidade de estar trazendo a palavra para os irmãos, né? Em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Eu passo a palavra para o diácono Júnior. Amém. Para a Dayana. Amém. Glórias a Deus. Louva o Senhor com as palmas, Senhor, porque Ele é digno de toda a honra.